difícil tolerar. Por que isso é um desafio? Scallon vai dizer que tolerância é uma virtude extremamente difícil de materializar. E por quê? Porque ela tem a ver com alguns pontos. Na verdade, eu identifiquei nos textos dele que eu li, eu identifiquei 4 pontos principais. E quais são eles? O primeiro deles é que tolerância requer que a gente não privilegie ninguém, nem a gente mesmo, em detrimento de outras pessoas. Ou seja, isso se aplica para todo mundo, gente. Então isso se aplica, a gente fala muito disso da política, do Estado, blá blá blá, da sociedade. Mas vamos lá. E em relação a nós? Será que a gente não aplica às vezes medidas diferentes para nós também? Então, tolerância tem a ver com eu lembrar que tem que ser equitativo, que tem que ser justo. Às vezes nós somos injustos com as outras pessoas e às vezes nós somos injustos com a gente. Por exemplo, às vezes nós exigimos de nós muito mais do que dos outros e outras vezes nós queremos tudo para nós. Somos um tanto quanto ambivalentes, né? Então pensem comigo, a primeira questão é essa, é que se realmente eu quero desenvolver tolerância, eu tenho que estar disposta a entender que tudo aquilo que vai ser privilégio para mim também o será para todos os demais e vice-versa. Então os outros não podem estar privilegiados frente a mim e eu não posso estar privilegiado frente aos outros. Isso se aplica ao Estado, isso se aplica às instituições e isso se aplica às pessoas. Eu achei essas coisas do Scallon para pensar mesmo, porque eu fiquei pensando em tantos exemplos, gente, em tantos momentos nos quais a gente, na verdade, tá pouco tolerante com a gente, com os outros, com o todo. Talvez até o momento de pandemia esteja nos deixando menos tolerantes, considerando, inclusive, que tudo isso é desafiador. Outro ponto muito importante, o segundo ponto, requer que de fato a gente acredite na igualdade de direitos. Ou seja, eu de fato, não só num discurso bonito, tenho que acreditar que todo mundo tem os mesmos direitos. E isso significa dizer todo mundo, incluindo eu, gente. Então, vocês conseguem perceber que isso tanto se aplica para as pessoas que nós chamamos de intolerantes, por exemplo, em relação a questões sociais, em relação a minorias sociais, mas isso também se aplica a nós. Então, por exemplo, quantas vezes nós também não acreditamos em igualdade de direitos para nós, tanto para um lado quanto para o outro? Ou porque eu sou especial e os direitos e as coisas não se aplicam a mim, as regras, ou porque eu tenho lá as minhas dificuldades de aplicar o que vale para os outros em mim, no sentido mesmo de igualdade de direitos. E às vezes me mantenho, inclusive, em relacionamentos que são tóxicos, difíceis, porque acabo tolerando excessivamente, percebem? E aí é muito interessante, porque nesse sentido, então eu não tô tolerando excessivamente, vocês conseguem perceber? Na verdade, eu estou sendo intolerante com os meus direitos. Contra mim mesma. Fiquei pensando muito sobre isso quando eu li o Scallon. Muito, muito, muito. Terceira questão, terceiro desafio do porquê ser tolerante é difícil. Desenvolver tolerância é difícil, segundo o Scallon. Porque requer ter autoconsciência das próprias falhas. Olha aí, agora, muito provavelmente, vocês vão ter pensado na aceitação. Vejam como elas se encontram. Então, por exemplo, quantas vezes nós dizemos que o outro é intolerante
e nós talvez estejamos sendo intolerantes com esse outro. Pura e simplesmente porque ele pensa diferente de mim. Então esse é um ponto bem importante. Olha como a autoconsciência acaba aparecendo. E o quarto ponto requer de fato acreditar que, apesar de diferentes uns dos outros, ninguém definitivamente é melhor que ninguém, nem pior. Tem a ver com a questão da igualdade de novo, mas também não sobrepondo ninguém. E aí, gente, a gente fala isso da boca pra fora, que ninguém é melhor que ninguém, e essas frases bonitas que a gente diz. Mas até que ponto, de fato, nós acreditamos nisso? Até que ponto, de fato, nós não nos colocamos acima ou abaixo das outras pessoas?